Ah, bem, para quem estava trabalhando fazendo trabalho prático, a Karine reclamou que faltavam as bibliotecas. Realmente vi que elas não estavam lá. Já estou colocando aqui agora. Eu acho que nesse instante já deve estar online. Deixa eu conferir se já está. Então aqui embaixo eu tenho todas as bibliotecas, gente. Quem precisar, ó, eu tenho a GL Matrix no modelo expandido, para quem quiser ver a fonte dele sem estar compactado. Eu tenho a GL Matrix no modelo mínimo, a jQuery expandido e a jQuery completa e o WebUtil. Então, acho que todas as bibliotecas necessárias para quem precisar pode baixar, ela vai estar disponível. Eu vou completar esse quadro aqui depois, porque os trabalhos práticos, de alguma forma, eles vão ser públicos, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso, são individuais. Ano passado eu fiz em dupla, esse ano deve ser individual, mas a ideia é que cada um que for fazendo, eu vou colocando aqui um link para o Git Pages para todo mundo ver como é que tá ficando o trabalho. Só que aqui eu fiz errado, que eu coloquei na página do Leonan, eu vou colocar ele, vai ser isso, vou colocar esse link aqui, ó. Então todo mundo vai ter que fazer uma paginazinha onde a gente possa ver os tutoriais rodando online, direto pelo navegador no Git Pages, tá? Esqueci só do Leonan para brincar, indo para o trabalho 1. A ideia é que a gente vai. Eu vou completando isso aqui, talvez até hoje. E eu já estou preparando também uma. Deixa eu ver aqui o MVPS. Não. GitHub.io. Eu vou preparar aqui que eu estou fazendo uma lista com os joguinhos do semestre passado, com fonte disponível, para vocês poderem consultar. Então, eu vou pôr todos os trabalhos aqui disponíveis para vocês poderem se consultar a partir do semestre anterior. Então, eu vou começar a falar aqui da aula de hoje. Aliás, antes disso, alguém teve algum outro problema sem ser a falta das bibliotecas que não estavam disponíveis? Eu tive. É o seu caso, Abacuque, né? O Isso. seu, depois da aula, eu vou. Depois da aula, eu vou. Abro sua página, você compartilha o fonte no GitHub, eu dou uma olhadinha e tento inferir o que pode estar acontecendo, tá? Ah, valeu. Inclusive, tem uma questão interessante que vocês têm que tomar um pouco de. Talvez dar uma olhadinha, né? Tá um pouco de cuidado. É só a questão de que aprender a debugar isso no JavaScript. Então, a forma de encontrar os erros, geralmente, ela é muito evidente, só que, apesar de ser evidente, você tem que usar você vai ver onde você vai compilar esse negócio, onde você vai comparar. Porque o navegador acaba virando uma parte da sua ideia de trabalho. Não sei que você está programando no Visual Code, alguma ferramenta específica no WebStorm, mas a melhor forma de debugar e ver o que está acontecendo de errado tem que ser no navegador. E não. Então, assim, todos os erros que acontecem, geralmente eles aparecem no navegador, tá? O Mas meu tá sem erros também. Isso que tá me preocupando também. o seu code está no GitHub, o Abacoque? Ele tá. Deixa eu montar a versão de exemplo aqui e dar um commit, liberar lá pra você. Isso. Faz o commit que eu já. Eu faço um pull aqui e até mostro. Até tento debugar para todo mundo ver como seria o processo. Então, pessoal, começando rapidamente, hoje vai ser uma aula curtinha, rapidinha, bem tranquila, onde eu vou falar sobre sistema de cores. É um tópico que geralmente não causa muito transtorno, mas ele é bastante curioso, tá? Assim como foi o de, espero que tenha sido o nosso último tópico. O que eu vou trabalhar aqui é um apanhado geral sobre o que é o sistema de coloração, quais são as siglas, como elas trabalham, tá? Nada extremamente profundo do ponto de vista técnico e físico, matemático. Eu não coloco, eu não coloco isso extremamente em evidência, tá? É apenas um apanhadão para vocês não ficarem perdidos
E, como eu falei, eu até comecei a colocar o programa de curso mais completo lá no SIGA, com as mudanças que eu estou fazendo. Eu estou trazendo para cá esses conceitos mais iniciais, mais leves. Vou soltar o trabalho prático. E aí, enquanto roda o trabalho prático, eu vou estar falando alguns conteúdos mais que precisa mesmo do trabalho, tá? Vamos lá, seguindo. Então, a primeira situação que eu vou falar aqui são a partir de cores. E aí, do ponto de vista físico, muito embora eu não trate disso muito diretamente na situação, né? Seria uma situação de luz e um sistema visual. A cor é uma captação visual que você tem, tá? Algum tipo de raio, uma onda, ela reflete sobre o material. O seu olho tem um sistema que pega essa onda e dá uma sensibilidade, uma intuição de um que a gente considera cor. Mas do ponto de vista físico, podemos dizer que a cor não existe ou que a cor é uma variação do nosso sistema ocular. Outras raças poderiam ver de forma bem completa. Tá. Seguindo. Então, a noção física de uma cor nada mais é que uma onda. Essa onda bate numa partícula, outra onda reflexa. Outra onda faz uma reflexão. Essas ondas têm comprimentos de ondas, vocês podem ter visto isso lá em física, estou falando aqui uma situação, né? O comprimento dessa onda, a forma com que ela bate no seu olho, reflete. Você tem uma percepção sobre só um subconjunto de ondas visíveis, das ondas disponíveis, você consegue ver só um conjunto muito pequeno de ondas que a gente considera colorações. A grande maioria das ondas são invisíveis, né? Então, dada uma faixa eletromagnética, eu tenho aqui comprimento de onda disponível, tem todos os possíveis comprimentos de onda, nós conseguimos enxergar apenas um pequeno subconjunto, que é este aqui. Então, infravermelho, ultravioleta, são faixas de onda que estão abaixo dessas colorações, mas que você não tem um aspecto visível. Então, só para você ter de curiosidade, eu imagino que alguns podem ter contato com isso em aulas de física. Inclusive, por questões de ficção científica, a gente sempre diz, né, que a gente vê essa faixa, talvez um dia houvessem espécies, inclusive espécies animais, que tivessem capacidade de absorver outras faixas de visão, o que seria até ruim e bom, porque o fato de não ver as ondas coloca tudo transparente, supondo que tem ondas passando pela nossa casa o tempo inteiro, desde o Wi-Fi até rádio, televisão, satélite, seria extremamente poluído para a gente enxergar todos os tipos de onda. Então, às vezes, ver um subconjunto é até um aspecto evolutivo. Tipicamente falando, quando a gente tem aquela brincadeirinha de você fazer um prisma, jogar uma luz branca e cuspir um arco-íris, nada mais é porque a refração da onda de luz no meio do prisma difere o comprimento de onda e a gente consegue ver faixas diferentes, né? Então, o que a gente quer... A faixa... Ah, tá. Vou até pular isso aqui. Para falar bem a verdade, o que a gente está apenas discutindo aqui é o conceito de cor com uma onda e uma refração. E aí, tipicamente, o problema maior é o mundo real, ele tem um sistema de cor físico. Pronto. Como que eu vou simular um sistema de ondas discreto, contínuo, para alguma metodologia computacional discreta? Como eu vou simular luz em ambientes? Como eu vou representar luz em objetos que eu construí? E aí nós temos, não necessariamente na computação, mas a computação faz uso disso, 3 tipos de formação de coloração. E elas são refletidas nos mais divertidos softwares que vocês utilizarem, Photoshop, tudo a gente manipula todos esses tipos diariamente. A gente vai só classificá-los a partir de agora, tá? Bem, o primeiro aspecto dele é o modelo aditivo. Então, modelo aditivo significa que se eu tenho uma fonte de luz vermelha e se eu tenho uma fonte de luz azul e esses raios se misturam, eu tenho uma segunda fonte de cor, tá? Então, o olho ele não consegue ver o vermelho misturado com o azul. A gente consegue enxergar apenas o rosa aqui, por exemplo. Então, somando os comprimentos de onda, nosso olho mistura eles e dá um tom de cor. Alguém saberia chutar ou já saber que tipo de dispositivo que nós temos, sem ser a luz natural do sol, né? Que tipo de dispositivo que a gente usa na computação
para fazer aditivo, quando que a gente usa o sistema aditivo? De forma intuitiva. Vamos lá, gente. Quando que você soma duas cores? Como é que você faz isso na vida real? Pixels. Tá, mas esquece um pouco o monitor ou a situação. Vamos pensar. Tá, todo mundo concorda se eu pegar uma lâmpada verde, uma lâmpada amarela e colocar uma na frente da outra e muito pertinho, o seu olho mistura as duas, correto? Todo mundo conhece esse efeito? Você colocou uma luz verde e uma luz amarela, elas são diferentes. Se você deixar elas muito pertinho uma da outra, essa visão se mistura, correto? Ou vocês não têm essa intuição? Tem sim. Beleza. Espero que todos tenham, né? Então, esse sistema aditivo, ele que é usado no sistema, geralmente, de monitores, tá? As televisões antigas, a cada tempo essa piada vai ficando mais velha e menos aplicável. Mas acho que vocês ainda tiveram essa experiência. Alguém teve uma experiência de ter uma TV de tubo e, quando era criança, espirrar na TV de tubo? O que você via? Alguém passou por isso? Numa TV de tubo antiga, se você espirrasse um pouco de água, eu estou brincando de espirro, né? Mas você borrifar água num visor de uma TV de tubo, o que você costumava ver? Ninguém nunca fez isso? Acho que essa analogia parou de ser aplicada, Alex. Hã? Essa analogia parou de ser aplicável. Parou, vocês não têm mais nenhum acesso a TV de tubo, nem quando eu era criança. Ano passado ainda tinha alguns exemplares na tubo. Mas a brincadeira é a seguinte. Fala, João. Não, eu até tive contato com TV de tubo, mas não lembro como que acontecia, não. Você vê as cores, não? Isso, alguém levou o Lúcio. Ô, Lúcio, é velho, hein? Eu, Luiz. Bem, o que Resolvi acontece? me entregar. Se entregou? Vamos lá. As TVs de tubo, elas tinham uma resolução, tá? As suas TVs, o seu TV Full HD, é uma TV, o seu monitor é de 1024 por 800 alguma coisa, tá? A TV de tubo tipicamente é 320 por 240. O que significa 320 por 440 numa TV de 29 polegadas? Significa que 29 polegadas eu teria 320 pontos vezes 240 pontos, uma matriz. Hoje tem TV de 29 polegadas que é Full HD, que tem às vezes 100 vezes mais pontos, tá? Mas se eu tinha uma TV de mesmo tamanho e com menos pontos, qual que é a consequência que eu falei na aula passada? Os pontos são maiores, não são? Concorda? Sim. E além de ser maiores, são de tecnologia mais antiga. Então, qual que era a brincadeira? O ponto, quando você viu uma TV de tubo, a imagem era super boa. Mas quando você aproximava o olho bem de pertinho, você conseguia enxergar os pixels, os furinhos pretos em volta das lampadinhas do raios catódidos. Você conseguia enxergar. E quando você espirrava ou jogava uma bolinha d'água por causa da refração, você conseguia enxergar que cada pontinho era constituído de 3 cores. RGB. Então, a gente vai ver o sistema aditivo nosso, um dos principais dele é Red, Blue, Green, tá? Que a gente... RGB, isso. Que essas 3 cores formam uma paleta. E na TV de tubo, o pixel era tão grandinho, o pixel que você conseguia enxergar, que você conseguia ver que cada pixel era constituído de 3 cores. Às vezes apagadas, às vezes acesas. Coisa que a gente não consegue mais ver, a princípio, com TV de LED ou com resoluções mais altas, simplesmente porque o ponto é tão pequeno, que a gente agora não tem mais a olho nu condições de enxergar esse efeito. Tá? Então, tipicamente falando agora um pouco mais da teoria, né? O sistema de aditivo é a soma de duas cores. Quando eu tenho duas cores, uma forma interessante do sistema aditivo é que eu posso pôr um filtro que corta isso. Isso é legal quando você tem uma lâmpada branca e você põe um filtro azul, e o resto da lâmpada sai só azul, porque todo raio sem ser azul fica antes do filtro e ele reflete, só passa por aquele filtro um subconjunto de situações. Muito além disso, sobre os filtros, você tem questão do sistema subtrativo. Se eu tenho
que nesse sistema aditivo eu somo duas lâmpadas e eu tenho uma nova cor. Nesse subtrativo com filtro, eu tenho várias cores, eu filtro uma parte de raios para não ultrapassar a barreira. Se passar somente os azuis, eu tenho um raio azul. Então, esse aqui seria um conceito de sistema subtrativo. Eu tenho uma fonte de luz, essa fonte não deixa passar outros raios, e aí eu reflito somente aquele que eu quero ver. E eu tenho ainda sistema de pigmentação, tá? Onde realmente eu tenho diferentes tons de cores, não estão aditivos, eles estão misturados, cada pontinho isolado, e o seu olho cria uma situação de que você vê um tom diferente quando você tira um zoom. É como se tivesse um pontinho vermelho. Naquele exemplo da primeira aula, tinha vários pontinhos pretos. Todos eram pretos. De acordo com a concentração de pontinhos pretos, eu achava que era mais escuro. Tá? Então, na adição realmente junto. Na subtração, eu tenho um raio filtro, que subtrai uma parte das ondas. E na pigmentação, eu não tenho uma subtração. Eu tenho praticamente as cores isoladas e o nosso olho faz a tarefa de misturar. Beleza? Então, o modelo matemático, nesse caso aqui, o modelo matemático que a gente vê sobre as ondas é que eu tenho vários tipos de onda, a cor branca é a cor ideal e eu tenho uma cor arbitrária que eu quero verificar. Eu tenho alguns aspectos, algumas operações que eu faço sobre essa onda, justamente para eu poder receber uma cor final que eu espero. Mas isso aqui simplesmente é um sistema físico que a partir de agora eu vou ignorar. Era só uma explicação superficial e eu vou diretamente à parte da computação, que é o que nos importa neste exato momento. Quem tinha curiosidade, depois eu explico um pouquinho, tá? Espaço de cores é uma informação importante, porque eu tenho cores infinitas no mundo real, no mundo contínuo, e sempre na computação eu vou criar um subconjunto de sistema de cores, tá? Tem várias formas de representar as cores, claro que eu vou fazer para um espaço amostral, né? Eu vou pegar pontinhos de uma cor para a gente poder representar quais são as cores que eu vou representar, e de acordo com a regra matemática a qual eu consigo aplicar a representação, eu digo qual é o range, quantas cores eu consigo representar nisso aí. Deixa eu pular isso aqui. Acho que não vai fazer muita diferença. Tá. E aí vem questões importantes da computação. Como eu vou reconstruir cores que não existem? Porque na computação eu tenho um dado, eu quero transformar ele em cor. Quantas cores eu posso usar para representar isso? E quais são as cores primárias que eu vou representar essa base para colocar, tá? Tipicamente falando, a nossa mais clássica e simples forma de representação de cores, tá? É com 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, essas 3 cores, ela consegue representar um grande range, ou quase todo o range de cores disponíveis ao olho humano. E quem foi que descobriu essas 3 cores para fazer essa jogada toda? Ele é literalmente baseado na nossa biologia. No nosso olho, dentro da nossa papila, do nosso globo ocular, nós temos sensores para cada uma dessas 3 cores, tá? Então, o nosso olho tem aqui uma imagem, ela se forma sobre a nossa córnea, essa córnea faz uma imagem sobre a nossa retina, dentro da retina eu tenho bastantes ícones, e esse sistema de sensores pega o vermelho, o verde e o azul. Então, alguém foi lá, a biologia estudou isso um pouco, descobriu que são 3 tipos de cone que nós temos nos nossos olhos, reconheceu que tipo de cone é aplicado para cada um. Supondo que esses 3 cones representam 3 cores interessantes, a computação conseguiu fazer uma simulação, e depois a arte primeiro, depois a computação, que eu misturando esses 3 cones, eu poderia colocar esses 3 tons de cores, eu poderia misturar todas as cores que nós temos no ambiente de visão. Se eu só vejo 3 tipos e misturo, eu tenho como simular isso na máquina, tá? Então, tem a questão, apenas uma brincadeira, né? Para quem não sabe, então, o nosso olho é constituído apenas por 3 tipos de cores e sensores. É a nossa mente que faz a mistura. Então, o sistema nosso espectral de cores, ele é representado por um espaço tricromático com 3 tons. Falei muita coisa aqui sobre biologia, misturei um pouco de física, é mais uma curiosidade.
Mas estaria tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. É mais uma questão de curiosidade, né? Eu vou até pular isso aqui, ó. Porque isso que eu não falar muito, são apenas aspectos físicos. Esse semestre eu não vou falar disso. Semestre passado também eu pulei. Esse semestre eu vou pular de novo. Porque aí eu tenho 3 cores, né? Se eu refletir essas 3 cores são separadas num espelho, depois voltar, pode ser que o olho veja uma só. Então, assim, tem várias formas de trabalhar a junção das cores. Eu vou nem trabalhar muito isso aqui, não. Vamos para a parte mais exata. Isso aqui é interessante. Dentro da computação das nossas funcionalidades, é sempre comum usar o triângulo de Maxwell para representar os nossos ranges de cores. Tipicamente, quando eu fixo 3 cores específicas, 3 cores que vão ter, são as bases do nosso sistema tricromático, dentro desse triângulo, eu faço uma mistura de tons que seriam todos os possíveis tons que eu tenho como ver, tá? E quando eu pego um pontinho desse triângulo, ele é composto por 3 componentes dos vértices, que seriam os componentes de cor. Então, se eu pegar um tom de vermelho, um tom de azul e um tom de verde, eu vou cair aqui no pontinho do triângulo e eu tenho uma cor específica, tá? Apesar de ser um triângulo, muitas das vezes nós temos uma parábola de cores, que ela tem uma visão um pouco diferente, porque a gente vai ver que durante a nossa forma de representação computacional, muitas das vezes nós perdemos as pontas dos cones. Então a gente fica bem preso a uma parábola e não a um triângulo por questão de arredondamento. Então, vou pular isso aqui. E aí vamos lá. Quais são os sistemas de cores que nós temos? Essa teoria toda, esse blá 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 todo, o que isso implica na nossa vida? Nós temos, a princípio, 3 sistemas de cores mais famosos. Um chamado de RGB e um chamado de YZK, tá? XYZ a princípio. O RGB é um dos mais famosos. É o que você usa em programação web. É assim que te representa em sistemas de computação. A grande maioria das formas de representar uma cor numa máquina é através do RGB, tá? Então, esse sistema RGB que eu falo uma componente red, green e blue e eu executo. Por que era usado RGB? É uma questão histórica, tá? Podemos imaginar que nosso primeiro monitor era RGB, então toda a representação dele vinha de lá. Esse sistema vai evoluindo e esse sistema de cor ficou. Existem outros, inclusive, hoje mais avançados, mas o RGB acaba sendo um dos mais clássicos para serem trabalhados, tá? Então eu tenho um comprimento, uma componente R, uma green e uma blue, tá? Eu vou pular isso aqui de novo, que aqui não vai fazer diferença. Tá. Apenas de curiosidade, o sistema CYZ, ele trabalha com a ideia de formada por cores que a gente não vê, tá? A gente junta com uma outra camada do sistema de cor, repare que o branco fica no meio, tá? E aí, com uma outra jogada com cores que eu não vejo, olha, eu ponho pontos que eu não consigo enxergar, são fragmentos de onda que a gente não enxerga, e um pedaço desse triângulo, nessa parábola, eu tenho uma faixa de cor visível. Ele é diferente do RGB, porque o RGB sabe que tem um comprimento completo. Só que o YZ, que usam cores que a gente não vê, ele tem um outro tipo de range de cores. Então, para cada aplicação, para cada dispositivo, é uma escolha de qual será esse comprimento de visualização. Tem vantagens e desvantagens em cada um deles, tá? Então, para você ter uma ideia aqui, ó, o CYZ, se eu fazer o prisma, aqui eu vou do violeta ao vermelho ao verde, só que o verde ele não é mais um ponto, não é um vértice, o verde ele é uma parábola, os tons de verde, e o branco ele é uma soma cromática de vértices. Você vai ver que quando alguém for brincar com Photoshop, quem tem curiosidade sobre isso, vai brincando na paleta de cores, é bem diferente de trabalhar com uma paleta CYZ com uma RGB, tá? As duas são pertinentes. Só por curiosidade, vocês entendem que o RGB ele é composto por vértices visíveis e o CYK por vértices de comprimento de luz que a gente não enxerga? Ou isso está muito, muito confuso para vocês? O XYZ, né? Você falou CMYK? Desculpa. Quer dizer, eu misturo com o sistema de cor de impressora. Uhum. O CYZ é esse, onde os vértices do triângulo
são comprimentos não visíveis. Então, se eu pôr uma componente X pura, eu não consigo enxergar. Misturando X, Y, Z, eu tenho um tom de cor. Diferente do RGB, onde o R sozinho eu vejo, o G sozinho eu vejo, o B sozinho eu vejo, e aí eu consigo uma completude maior dentro do triângulo. Sim, entendido. Beleza. Vamos à parte que interessa. Então, sistema de cores em computação gráfica. Eu quero o sistema de cores dos dispositivos, sistemas computacionais e sistemas para interface gráfica. Cada um desses ambientes trabalha com um sistema de cor com suas especialidades. E isso é bastante interessante, tá? Como eu comentei, o sistema de cores de um monitor, ele é tipicamente um sistema aditivo. Aqui é um exemplo do monitor antigo, né? Cada pixel é composto por 3 unidades de luz. Essa tecnologia, ela é a base de um monitor de LED atual. Os LEDs têm uma situação um pouco diferente, uma evolução tecnológica, mas ainda assim a base é um sistema aditivo. Você tem um monitor preto e você aplica no preto fontes de luz. Aí tem uma questão que a Samsung brinca, que tem agora tem um LED preto, um LED branco, tem algumas situações, mas ainda assim a nossa base é um sistema RGB, tá? O dispositivo pode mudar, mas é um sistema aditivo de cores. Eu tenho um fundo preto da tela e eu emito uma luz, e 2, 3 luzes dão um sentido de uma cor. Então, em tese, se sua tela é 4K, ela é 4K vezes 3, porque cada pixelzinho tem, a princípio, no primeiro momento, 3 fontes de luz, tá? Lá dentro, diretamente. Continuando um pouco com essa discussão, eu vou ter aqui o sistema de monitores. Ele é um sistema... aqui você está vendo um cubo, tá? E não um triângulo. O preto, ele tem os dois extremos do cubo, né, cara? Eu tenho verde, azul, verde e vermelho, tá? Se eu quiser para um ciano, que é um azul clarinho, é a haste desse cubo. O amarelo é a haste do verde com o vermelho. O magenta, que é um outro símbolo que a gente chama de impressoras, ele ocupa aqui esse vértice do quadrado. A junção de ciano, yellow e magenta dá preto. Desculpa. A junção... Está invertida essa tela. A junção desses 3 elementos daria preto e a ausência dos 3 componentes daria branco, que é o que vocês vão ver comigo sobre questão de impressoras. O triângulo de formação, deixa eu fazer aqui a bordinha. O triângulo de formação do RGB, um triângulo quase que invertido, que é o CYMK, que a gente chama, tá? Ele faz o sistema de impressora. Então, tudo é um sistema físico, matemático, que os dispositivos usam. No processo subtrativo, então, no aditivo, eu tenho preto e somo 3 números. Nesse ambiente subtrativo, em vez de usar RGB, eu uso CYMK, tá? O que é CYMK? A minha folha, ela é branca. Então, como ela é branca, ela já emite todos os raios. É diferente da tela que é preta, que ela absorve tudo. Então, a tela absorve tudo e emite nada. Então, eu posso emitir LEDs e fazer o aditivo. A folha, ela é branca, então ela emite tudo. Então, qual que é o truque? É eu colocar filtros ali dentro, subtrair alguma coisa que o branco emite, o papel vira uma fonte de luz, porque eu tenho uma luz que incide sobre o papel, aquela luz reflete, mas eu posso considerar o papel como um pequeno emissor refrativo, e eu coloco filtros sobre esse papel que emite branco, e aí eu tenho junção de cor. Então, a impressora, ela coloca pigmentos que filtram a luz refratada do papel. E aí, essa paleta é o CYM e fala do K, que é do black, tá? Então, a sua impressora, para quem vai recarregar, não tem RGB. Ela carrega com CYK, onde o C é o cian, o Y é o yellow, o M é o magenta, e geralmente uma impressora tem um cartucho preto. Por que a impressora tem um cartucho preto? Porque CYM não gera preto do conceito que a gente faz. Gera um preto escuro, não é o preto do RGB. Então, o cartucho preto da sua impressora
é para imprimir preto mesmo, porque não é adequado simular preto com CYM. Alguém tem impressora em casa ainda? Alguém já carregou um cartucho de tinta para entender o que eu estou falando? Sim. Isso aí nós já fizemos. Já. Sim. A impressora aqui de casa, ela não recarrega o cartucho, eu tenho que comprar. Mas os 4 cartuchos que tem aqui em casa são dessas 4 cores mesmo. Isso. Todo sistema de impressoras tem essa linha. Quando eu falo recarregar é porque comprou um e etc. A questão de recarregar ou não recarregar é uma questão tecnológica se o cartucho permite ser aberto, tá? Mas, então, o sistema de impressora não é o sistema de monitores. Um impacto muito direto dessa diferença é o fato de que quem trabalha é muito... Eu passo por isso de vez em quando, porque eu brinco com isso. Se você fez uma foto num Paint, no Photoshop, prepara ela, e você for mandar para uma gráfica, o Photoshop, a ferramenta, o GIMP, ele manda um JPEG em um sistema de cores específico. Então, cada JPEG, dentro dele, tem um sistema de cores. Então, fotos diferentes podem ter sistema de cores diferentes. E isso influencia diretamente na saída. Exemplo, se eu tiver... O que acontece, por exemplo, numa gráfica? Se eu pegar uma foto que eu fiz e eu exporto ela no sistema RGB e eu mando para a gráfica, diretamente a gráfica não trata aquela foto, e ela não tiver um sistema que faça autocorreção, que não é comum, inclusive, você vai receber uma foto que não é adequada. Porque onde você esperava ver preto, e no seu monitor você vê preto, na foto vai estar cinza. Porque a impressora converteu automaticamente o preto do RGB na junção de CYM, que não é preto. Então, quem trabalha com dispositivos impressos, sempre, mesmo trabalhando no monitor RGB, trabalha no sistema de cores de arquivo CYM, porque o objetivo dele é uma impressora. E a impressora, se não for preparado o arquivo, nem sempre ela tem capacidade de algoritmo para fazer uma conversão direta para RGB. Até porque essa conversão é quase que impossível ficar perfeita. E mesmo assim dá diferença demais do impresso. Aí tem alguns calibradores até você compra para ver se assemelha mais com o real, né? Na verdade, diferir o impresso, João, em que sentido? Seria do seu monitor, da vida real, ou realmente a impressora? Por exemplo, você simula o impresso no computador, você simula no CMYK. Aí na hora que você imprime, fica muito, mesmo assim pode ficar muito diferente. Pode, por causa de um fator interessante. Muitas vezes pode ser seu monitor. Não quer dizer que é diferente. Então, é por isso que existe esse calibrador que eu falei, que aí ele calibra melhor as cores do monitor, entendeu? Isso. Para parecer mais real com o impresso. Aí ficou legal. Você calibrou o monitor, não o papel. Porque o papel vai cuspir direto. Então eu vou ter que reduzir brilho, reduzir contraste, para o monitor se adaptar um pouco mais à realidade do impresso. Então, a distorção não é da impressora, é de você que utilizou você se acostumou com a visualização que o monitor te devolveu, que é uma conversão do CYMK em RGB. Então, é um fato bem interessante, super comum, e ninguém sabe por que isso acontece. Fica claro esse sistema? Essa ideia da conversão? Sim. Tá. Aí eu vou só citar o que é Gamut. Tá? O Gamut é um subconjunto de cores disponíveis em um dispositivo. Então, olha só que interessante, tá? Dentro de um ambiente de coloração aberta, em um monitor RGB, um Gamut completo, se esse triângulo é os tons de cor de um monitor, esse marronzinho é o de uma impressora. Então, existem tons que tem no monitor que não tem na impressora. Fala, Marco. Se eu encontrar com ele na rua sem máscara assim, a única coisa que eu sei dele é que quem passou o contato dele. Vamos ouvir o Abacuque. Seguindo. Então, existem cores não vistas no monitor e vistas numa impressora. Só que a gente vai ver mais especificamente que não é necessariamente verdade essa frase que tem um gamute de cores não vista pelo monitor. Mas a ideia de gamute é quando eu fixo um range, um espaço que eu posso verificar. Vocês vão ver que em sistemas web,
em programação web, quando eu trabalho com HTML e CSS, meu gama multicor é pequenininho, mas suficiente. Se eu quiser mostrar algum tipo de trafegar pela internet, um browser, uma cor realmente realística, eu tenho que usar uma foto. Porque o sistema do CSS, nosso sistema de visualização padrão, ele tem um gama de cor extremamente reduzido, porque a transferência de dados na web ela tem que ser um pouco mais rápida. Então, foi escolhido por alguém, por algum consórcio de empresas, ou de empresas de tecnologias, ou de pesquisadores, um range de cor suficientemente adequado de custo-benefício para transportar qualquer tipo de cor e o humano se sentir agradável com relação a ela. Tá? Então, isso permite uma especificação, esse gama multicor faz recortes. Os sistemas de interface, eles têm um sistema diferente. Então, se eu tenho uma folha, eu tenho um sistema subtrativo. Se eu tenho um monitor, eu tenho um sistema aditivo. E como é que eu faço? Aonde que eu tenho um sistema de pigmentos? Sem ser na computação, tá? Aonde eu poderia ter um sistema de pigmentativo? Uma tinta, por exemplo. Literalmente a tinta, mas não necessariamente a tinta do monitor, tá, Maicon? Cada tinta tem propriedades diferentes. Uma Sim, tinta eu estava pensando mais naquelas tinta de pintar quadro. Isso, vocês vão ver que a tinta de quadro, geralmente, ela não tem uma reação química com a outra tinta. São pigmentos mesmo que misturados dão uma sensação de cor. Apesar de nós não termos pigmentos necessariamente no sistema de representação aditiva do monitor, quando eu junto as cores do monitor, que são padrão RGB, nós usamos o sistema pigmentativo para atrapalhar o olho humano. Criar uma ilusão de ótica boa. Então, embora o meu monitor ele seja aditivo, e eu tenho 3 cores que simuladas criam um tom de um LED, quando eu pego vários tons de vários LEDs, um do lado do outro, onde cada LED é um pigmento, nós enxergamos ele como pigmentativo. Então, o sistema de cores do monitor tecnológico hardware, ele é aditivo. O sistema de cores da impressora, ele é subtrativo. Mas, tanto aditivo quanto subtrativo, quando nós olhamos um monitor cheio de LEDs e um papel cheio de pigmentos, cheio de cores retiradas, o nosso olho transforma aquilo num sistema pigmentativo. Vocês entendem o que eu estou falando? Repete fazendo favor, Alex. Vamos lá. O monitor, do ponto de vista de hardware, ele é aditivo. Por exemplo, usando padrão RGB. Cada LEDzinho junta 3 cores e forma um tom de cor, perfeito? Perfeito. Só que, quando nós temos cada LED já constituído e vários tons um do lado do outro, mesmo que cada tom foi usado por um RGB, esses tons um do lado do outro criam para a gente uma ilusão de ótica e nosso olho passa a enxergar um sistema pigmentativo. Porque cada LED é um pigmento. Se eu pôr vários pretos um do lado do outro, eu vou achar mais escuro. Entendeu, Leonardo? Sim, entendi agora. Então, esses sistemas, eles são combinados, tá? Não é um sistema completo. Pode falar, Bacuque. Esbarrei no teclado, desculpa. Bem, tá. O mais importante sobre o sistema de cores, ele é só uma aula de curiosidades mesmo. No primeiro momento, o que é importante você saber de verdade é simplesmente o quê? Olha, agora eu simplesmente entendo, uma aula de 10 a 20 minutos, por que a impressora é CYK e o monitor é um RGB. Se eu fizer essa pergunta, vocês saberiam responder? Por que o monitor é aditivo, é um CYK? Ó, misturei tudo, né? Misturei tudo. Fala lá, Luiz. No caso do monitor, você tem como base o preto, então você precisa do RGB para poder gerar as outras cores, as 3 juntas é o branco. E no caso da impressora, como sua base é o branco, que é o papel,
você usa um sistema de subtração que vai pôr filtros para ter a cor desejada. Se não três juntos, sendo preto. Isso. Mas não chega a ser tão preto assim. Claro. É claro que também isso é um pouco... Tem vírgulas nessas definições, mas você falou é muito correto. Simplesmente por quê? Todo monitor vai usar aditivo? Não, daqui a pouco pode ter um outro monitor que ele usa subtrativo. Entendeu? Há situações hoje onde eles falam que alguns monitores ele é preto, mas quando você acende ele faz uma luz branca e sobre o branco ele faz um filtro. Então não quer dizer necessariamente, o Alessio não disse aqui, eu sei que o Luiz também não falou isso, que sempre todo monitor é aditivo. Mas tipicamente nós usamos sistema aditivo quando eu tenho superfícies escuras. E eu uso sistema subtrativo quando eu tenho superfícies claras, por motivos óbvios de física e assim por diante. Fica claro isso aí? Sim. Tá. Outra coisa. Hoje, quando você trabalha, hoje se fala em RGB-A. Tá? Alguém sabe o que é o A? É o alfa, a opacidade? Transparência, exatamente. Então, hoje, em dispositivos mais recentes, como transparência passa a ser algo muito real nos nossos dispositivos gráficos, geralmente você pode pôr uma cor RGB ou RGBA. O RGB, por programação web, no sistema de coloração discreto, geralmente são representados por de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255, que é a variação de hexadecimal em cada uma das faixas de cor do R, do G e do B. São até 255 tons de G, 255 tons de F, 255 tons de G. Isso dá a quantidade de cores disponíveis no dispositivo de 255 vezes 255 vezes 255. Que não são todas as cores disponíveis, são 16 milhões de cores, eu acho, esse total aí, não se me falha a memória. Só que esse total de cor é suficiente para a gente enxergar. O nosso dispositivo, ele é fixado, assim, não vou falar fixado, porque hoje em dia mudou, né, mas o dispositivo de visualização tem 16 milhões de cores, mesmo que a gente enxergue bilhões de cores. O que os sistemas cada vez mais fazem é, cada pixel continua representando um range menor de cores, mas usando técnicas de ilusão visual, aproximação de pixels, combinação de pixels diferentes, eu crio outro range de cor. Por isso, inclusive, que quanto mais mais pixels eu tenho no monitor, melhor é a imagem. Você acha que o pixel fica melhor? Você acha que o pixel mostra mais cores? Por que uma televisão tem mais cores? Porque uma televisão 4K, de alguma forma, podemos dizer que ela tem mais cores do que uma televisão Full HD, principalmente dependendo do tamanho dela. Ninguém sabe? Tum-tum, tum-tum. Olha, eu chuto que é pela quantidade de pixel. Já que o 4K teria mais pixels do que um Full HD. Isso, vocês vão perceber, o Mike no chute meio que acertou, é o fato de que, cara, eu não tenho uma situação completa, tá? Mas todos esses televisores, cada pixel representa a mesma quantidade de cores. Eu posso estar falando com uma besteira tecnológica, eu me resguardo a dizer que eu tenho uma intuição que isso é bem verdadeiro, se foi pouca variação por uma tecnologia ou outra. Mas, olha, pode tem a falar, ver com a pigmentação que você tinha falado, eu acho, né? Você falou que quando você tem vários pigmentos de preto, você vê mais preto. Exatamente, porque cada LED, o único LED das televisões, em tese, representa a mesma quantidade de cores. Nos últimos, talvez, 15, 20 anos. Claro que pode ter uma mudancinha tecnológica, mas as princípios são iguais. As diferenças vão ficando cada vez menores, tá? Qual que é a diferença? É que, mesmo eu tendo pixels que representam a mesma quantidade de cor, quando eu coloco vários pixels, um perto do outro, em uma unidade cada vez menor, eu simulo outra cor. Com a ideia da pigmentação, como o Luiz falou. Então, por que eu tenho... Você vai na loja, uma televisão 4K, a princípio, se ela for do mesmo tamanho de uma Full HD, ela sempre, em tese, teria mais cores. Não necessariamente porque ia ter um pixel mais tecnológico,
mas talvez porque o algoritmo de coloração da televisão combina melhor os pixels de cores que são iguais à outra televisão, criando novas. Entendeu? Ô, Alessio, Aham. aquele HDR de High Dynamic Range, ele na TV lá de casa, ele veio como atualização de software e dá para perceber a diferença. Se os pixels continuaram mesmo, como que pode ser uma atualização de software, essa diferença na imagem, e realmente dá para perceber a qualidade? Eu acabei de falar, Ana, é um algoritmo. O pixel continua o mesmo. Entendeu? O pixel é o mesmo. Só que a forma com a qual eu distribuo, assim, vamos fazer uma brincadeira. Eu não vou tentar dar um exemplo, tá, Leandro? Vamos lá. Tentar dar um exemplo. Me perdoe se for um pouco diferente, que eu não vou falar do HDR, porque eu não conheço o algoritmo HDR, mas eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Suponha, tá, que eu tivesse uma televisão que por algum motivo no software dela, ela tivesse só pixel preto, e de acordo com o nosso olho humano, eu tivesse mais ou menos, vou chutar hipoteticamente, eu tivesse aqui, ó, 4 LEDs pretos. Correto? Só tem preto e branco. E aí, por software, tá? Por software, o que essa televisão aprende? Ela manda para a tela exatamente apagado e aceso. Então, uma imagem, que ela é bit a bit, um JPEG, vai dizer aceso, 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 aceso. Beleza? Até aí tranquilo? Beleza. Eu vou dar uma suposição. Ainda peço me resguarda, pedir desculpa, estou falando uma besteira. Não é uma besteira em si, mas não tem a ver com HDR, mas é um exemplo de como isso funcionaria. Determinada televisão, ela descobre que se eu tivesse muitos pretos um do lado do outro, um algoritmo percebe isso quando pega uma foto, tá? Tem muitos pretos. E se eu tiver um branco muito forte aqui, nas 4 laterais, tá? O algoritmo escolhe sozinho, através de informações das imagens, que é mais agradável para o olho humano pegar esses 2 pretos de dentro ou matar 2 pretos desse para criar uma transição de cores e não ficar branco e um preto chapado. A gente vai ver esses algoritmos em coloração em 3D, mas do ponto de vista de televisão, ela recebe foto. Então eu posso fazer processamento de imagem para que eu possa simular novos tons, apagando tons que não vieram na foto original. Inclusive se adaptando muitas vezes com o sensor da televisão de claridade externa. Então é como se a televisão fizesse o processamento de imagem na hora que ela chega para se adaptar onde você está. Aproximadamente, eu me resguardo muito falando uma besteira, mas é o princípio do HDR. Porque cada televisão está num lugar diferente, você tem sensores, forma de ver, dispositivos que interferem na visualização e ele faz uma adaptação nisso aí. Entendido? Por que é software? Não, beleza. Tanto que só... Mas o Marco falou da quantidade de pixels. Se você tem poucos pixels, fica mais difícil fazer isso também, né? Porque você não tem pixels intermediários. Se você tem muitos, aí fica muito mais adequado, né? Sem dúvida alguma, André. Sem dúvida alguma. Quanto mais pixels eu tenho, maior a possibilidade que eu tenho de fazer rede de cores. Então, mesmo um filme, vamos pensar na ideia do filme, né? Um filme que foi renderizado, vamos brincar até com a brincadeira de Full HD, para fazer uma brincadeira mais legal. Eu tenho um filme Full HD, eu vou jogar em 4K, automaticamente é certeza que cada um pixel do Full HD vai virar 4 no 4K. Isso aqui é uma certeza. Tá? Um pixel de Full HD é 4 de 4K. O HD são 4 Full HD, o Full HD são 4 Full HD é um 4K. O 8K são 4K um do lado do outro. É exponencial de 2, de base 2. Então, assim, eu posso, em vez de mostrar o filme em Full HD, processar todas as imagens que são colocadas e fazer esses 4 tons de cor se adaptarem. Só que isso é um algoritmo da televisão. E nem é do filme, nem do CD, nem de nada.
Então, como o André falou, quanto mais pixels eu tenho pequeno o suficiente para fazer essa distribuição, o algoritmo tem mais espaço para trabalhar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter hardware, processador e memória na televisão. Não é toda televisão que roda 4K. Inclusive, do sistema HDR, nem o Xbox, poucos videogames rodam HDR direito. Tá? Então, tem que ter processamento disponível também. Tranquilo? Se não me falha a memória, o HDR do Xbox ele é adaptável para o 4K, porque os jogos são feitos em resolução menor. Então, em tempo do videogame, ele roda o HDR para mandar para televisão. Tranquilo com relação a isso aí? Alguma outra dúvida inicial? Não, tranquilo. Bem, eu até puxei aqui agora rapidamente por curiosidade, para falar que eu não falei besteira demais. Eu dei uma pesquisa rapidinho aqui. É bom de trabalhar em casa, tem 3 monitores, eu estou aqui que eu consigo enxergar. Então, realmente, o HDR ele é uma técnica chamada de grande alcance dinâmico. Eu estou lendo isso aqui, tá? São métodos de fotografia, computação gráfica e processamento de imagem para que eu possa, baseado em iluminação, baseado em critérios de iluminação e gama da imagem, alterar o sistema de cores para ficar mais agradável e representar melhor os detalhes de uma imagem escura, por exemplo. Então, realmente, ele é um algoritmo rodado em tempo de execução. Eu não precisaria de HDR a princípio se eu rodasse HDR em pré-processamento, né? Mas como eu dependo do dispositivo de saída, sempre vai ter um ruído. Beleza? Alguma outra dúvida inicial? Então, uma coisa bem interessante, né? Reparem que o sistema de coloração, cara, ele muda muito pouco. O que muda no sistema de coloração é OLED, QLED, esses monte de tecnologia de LED que muda, mas a grande maioria das tecnologias são para deixar LEDs menores, trocar a forma de exibir. Igual eu sei que tem uma tecnologia de LED que usa fundo branco, que usa um filtro, a outra já muda o LED padrão, uma para economizar energia. Agora, recentemente, foi lançada uma nova, se não me engano, na última CS, que é a Feira Internacional de Televisões, eles conseguiram fazer agora um novo LED de cristal, que nessa tecnologia que é uma evolução das antigas, né? Você faz realmente um painel branco e o sistema de cristais que faz a tecnologia de LED, ela põe a luz branca bem pertinho do LED para fazer a televisão ainda mais fina. Outra coisa legal é a diferença de TV de plasma para TV de LED. Plasma foi praticamente abolido, né? Já morreu. Mas antigamente a diferença bem relevante do plasma para o LED. Inclusive o plasma tinha alguns problemas de ficar sombras ao longo do tempo. São evoluções de tecnologia. Mas, então, vou fazer algumas perguntas para a gente só refazer aqui o conteúdo. Mas, de certa forma, tudo tranquilo até aí? Posso continuar? Então, eu vou dar um resumão sobre o sistema de cores, tá? Primeiro, padrão RGB é um sistema de coloração aditivo, geralmente utilizado em superfícies que são de base escura. O nosso monitor é um padrão, geralmente baseado em RGB, tá? As cores são RGB, Red, Green and Blue, verde, vermelho e azul. Você tem geralmente hoje um padrão A, um RGB A, que inclui um alfa. Geralmente esse alfa está relacionado a dispositivos de monitor. E aí a gente vai ver, inclusive, que o alfa não faz parte do LED. O alfa é a quantidade de espaços entre os pixels para dar noção de transparência. Eu vou falar disso nas horas que a gente fala de algoritmo de quantização e populosidade, tá? Outro sistema de cor muito relevante hoje é o CYK. É um sistema usado principalmente em impressoras, que é um sistema basicamente subtrativo em superfícies brancas. É importante vocês lembrarem e entenderem que é por isso que a gente tem distorções de uma gráfica para um monitor, e principalmente porque que seu monitor ele tem uma visão diferente de um jogo, de uma tela, quando você imprime. Só que essa diferença não é só por causa do RGB, muitas vezes é porque o RGB sofre processamento ao exibir no monitor. Tem monitores claros, monitores escuros, com qualidade de LED menor, maior, a distância de LEDs, proporções. Tem uma quantidade enorme de coisas que mudam isso aí. Principalmente um fato relevante também, como eu falei na aula passada, eu tenho aspect ratios, eu tenho ratios variantes, eu tenho aspectos de proporção de imagem diferente,
Então, não só pela cor, às vezes é porque sua tela é widescreen, eu estiquei a imagem, na hora de imprimir ela saiu quadrada, porque a foto original é quadrada e o seu monitor distorceu. Às vezes, mesmo que seu monitor não distorça, você veja ela quadrado, o seu monitor tem pixels mais distantes na lateral, então a imagem dá uma noção de esticada também. Então, essas distorções de dispositivos são muito, muito reais em tudo que você faz a partir de aqui, ao exibir algo gráfico na tela ou em algum dispositivo de saída. Apesar de ter uma teoria física extremamente complexa sobre cores, comprimento de onda, para quem trabalha com computação gráfica, seja um cientista da computação, seja um engenheiro de computação, seja um design gráfico, o que importa para ele são as formas de representação de cor, RGB, CYK e assim por diante. Acima disso, quando a gente fala de cores, a grande evolução que nós temos são algoritmos de processamento de imagem que atenuam cores mal feitas ou representações equivocadas de cor. Então, a gente vai ver muito disso. Eu não vou trabalhar nessa disciplina específica, mas vocês vão ver que é natural que você tenha diversos algoritmos de processamento de imagem para fazer correções dessas imagens que são representadas. Ou seja, eu tenho uma foto capturada completamente errada, mas com algoritmos cada vez mais inteligentes, mais relevantes, eu muitas vezes consigo mudar os tons, mudar a forma de representação das coisas na imagem para eu ter uma representação mais agradável do que vai ser exibido. Sempre a nossa representação ela tem um espaço bidimensional, tá? Existem sistemas de cores que são baseados em comprimento de onda invisível. Eu dei o exemplo lá do XYZ, que eu tenho, os extremos dos vértices não são visíveis, a combinação deles dá uma cor visível, então só usar uma componente não dá nada, não consigo enxergar nada, mas se eu misturo componentes, eu tenho variações interessantes, tá? Aqui só para fechar, que é um software bem antigo, tá? Eu tenho um sistema de cor YSV, que eu dou uma angulação de visualização, saturação de cor e um valor proporcional da cor original. Então eu pego uma cor só e eu aplico elementos como saturação, que é o tanto de cor que vai ter com capacidade de cor. É um outro sistema de simular cores, mas que a gente não usa muito, embora é super comum em alguns dispositivos. Então qualquer aqui de curiosidade, abrir um GIMP, né, um Photoshop, um Inkscape, que for, vocês vão ver sempre quando trabalhar com imagens, vocês vão ter lá vários tipos. E o principal, para fechar esse assunto, é que se eu pegar uma ferramenta gráfica e abrir o sistema de cor e trocar o sistema de cor, não quer dizer que visualmente no seu monitor você vai ver diferença. Porque você está no monitor, em um computador, que tem placa gráfica, dispositivo de correção. Você geralmente vai ver esse erro quando você pega essa foto em arquivo fixo, salvo, estático, e manda para um dispositivo de baixo processamento. Porque ele não tem filtros de correção. E aí exatamente aquilo que está no arquivo é o que vai para a tela, é o que vai para a impressora, é o que vai para o seu projetor ou para o dispositivo de saída. Fica clara a historinha sobre sistema de cores? Sim. Alguma curiosidade que talvez eu possa responder? Alguma situação que merece comentário? Caso não tenha, eu vou continuar um pouquinho a aula, mas eu vou dar como encerrada conteúdo teórico que eu falaria de sistema de cores, tá? Os slides já estão no Siga. Vale lembrar que esse vídeo é muito mais relevante nos últimos 10 minutos que eu falei do que os slides, porque eu não vou trabalhar aqui com vocês conteúdo matemático, de comprimento de onda. Se vocês viram alguma coisa, foi na aula de física 1 ou 2 ou 3 que vocês fazem, mas para mim não é muito relevante aqui não. Mas é importantíssimo entender um pouquinho e brincar com a RGB e CYK para saber as limitações de cada um deles, desses sistemas. Beleza? Eu vou voltar a falar agora um pouquinho mais da etapa prática do trabalho. Posso falar do trabalho? Pode falar. Vamos lá. A Karine nem tá aí hoje, nem tá. Mas se tem a Karine, dá só. Eu arrumei já no site online. As bibliotecas disponíveis são essas três aqui, essas aqui. Eu tenho uma versão min, que ela é compactada. Eu tenho a versão ela aberta. Tanto faz, é uma ou outra, tá? Ou é o min ou é aberta, você que escolhe. A Karine comentou no grupo, eu sei que ano passado eu estava migrando essas bibliotecas, que as bibliotecas estavam muito velhas. Então os slides às vezes apontavam para bibliotecas velhas.
Eu tenho a impressão de ter atualizado todos os trabalhos, tanto porque eu tenho na minha máquina tudo rodando só com biblioteca nova. Então eu tenho a impressão que eu já corrigi todos os TXTs no ano passado, corrigi mais alguns esse ano ainda já. Caso algum não rodou, porque copiou exatamente o texto que está aqui, às vezes me dá um aviso, pode ser no grupo, sem problema nenhum, porque deve ser um pequeno errinho que passou de migração de uma biblioteca para outra, tá? Então essa é a primeira parte. No trabalho que eu coloquei no SIGA, que tinha uma data para hoje, para segunda-feira, a primeira parte era uma parte relativamente tranquila. O Leonardo foi o primeiro que mandou para mim, mas é bem tranquilo vocês entenderem como exemplo. Vocês vão abrir o projeto no GitHub, tá? Tem lá um tutorial que eu coloquei em algum lugar aqui. Está no SIGA o tutorial. Está no SIGA. Esses links estão falhando ainda. Lá no SIGA tem um tutorial que aponta que o tutorial é esse aqui, ó. Git Pages. Cadê o programação web que eu usei esse tutorial? Git Pages. Quem quiser um mínimo de programação web, bem inicial, porque eu não continuei a disciplina no ano passado, acabou a pandemia, né? Tem aqui umas aulas de HTML disponíveis, tá? Bem simplesinhas, mas tem. Então aqui eu tenho aqui o Git Pages, ó, a história que eu mandei para vocês, onde ele ensina, copiado de uma certa fonte, que você pode fazer um projeto. Como aqui não tem PHP, não tem Java, é só JavaScript puro, não tem Node.js, não tem nada. Vocês podem criar um projeto do GitHub e ele já cria um domínio para vocês testarem, tá? Então toda vez que você fazer comitar e ver como é que está o trabalho, vocês vão, na verdade, ter uma página online com aquele conteúdo. Então, se vocês fizerem corretamente o trabalho prático, quando você faz commit, eu posso entrar no seu endereço web. Então, eu vou dar um exemplo aqui usando o Leonardo de bode expiatório. Então, como é que está o trabalho do Leonardo? Eu posso abrir aqui, ó, Git Pages, vai abrir. Errado, né? Eu tenho que trocar o link lá. Eu vou ter que abrir esse link. Se eu mandar inspecionar aqui o elemento, ó, o navegador como um debugador, no console tem as mensagens de erro. Eu posso clicar aqui, não teve nada do console, nenhum erro cuspido. Se eu quiser ver o fonte está disponível. Não há problema nesse trabalho prático que as pessoas compartilhem o fonte um do outro, tá? Não me preocupo com isso. Mas eu consigo ver aqui o fonte que o Leonardo escreveu, sem problema algum, tá? Aliás, mentira, esse aqui não. Esse aqui tá certo, esse aqui é do Leonardo. Então eu posso ver o trabalho que ele escreveu e entender. Vale lembrar que cada um vai ter que fazer uma figurinha diferente, completamente diferente. As figuras terão que ser diferentes. Eu estava trabalhando hoje nisso aqui, ó. No sistema de... Deixa eu ver aqui, sistema CG/2019. Eu estou montando um modelinho da seguinte forma. Vocês vão ter que reescrever esse arquivo README. Então, esse arquivo README vai, por exemplo, falar o que o seu projeto faz. Então, só para dar um exemplo do trabalho do ano passado, ó, vou pegar aqui um Frogger, que eu estava do ano passado, tá? Então, aqui tem o trabalho do Vitor Morim. Ele tentou fazer o joguinho do sapo do Atari, tá? Ele vai escrever um arquivo README que descreve o que ele está fazendo. Então, o seu README vai ter lá 2 etapas. Trabalho 1, vai ter lá a figurinha que você queria fazer. Trabalho 2, vocês vão ter a figurinha. Isso aqui foi o joguinho que ele fez na época. Vamos ver se funciona. Não, o link não está funcionando, não. Vou ter que ver como é que eu corrigi. Ah, tá. Deixa eu corrigir aqui o link. Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Esse aqui é o trabalhinho do João do ano passado. Esse ano nós vamos querer joguinhos melhores. Bateu, perdeu. Tá? Então, tipicamente, a gente vai pegar joguinhos como esse. Só que esse semestre vamos trabalhar um pouquinho diferente. Tá? Mas, de certa forma, vocês vão criar um readme falando, olha, meu trabalho prático. Então, no caso do Leonel, ele fez um readme aqui dentro. Aí dele colocar um readme. Trabalho prático 1. Fiz a figurinha tutorial que eu queria fazer um gatinho. Você cola a figurinha no readme para poder me orientar por aqui e ver o link. E esse trabalho, inclusive, é a parte interessante que ele fica aberto para posteridade, né? Quem fizer um joguinho, quiser fazer algum relato, é bem legal. Isso fica disponível para todo mundo. Então, vocês devem fazer um commit aqui no GitHub, colocar lá o link para mim no SIGA para poder verificar. Eu nem ligo muito para o SIGA, tá, gente? Quem for mandar para mim no privado, já posso ir colocando aqui no grupo, ou eu posso colocar aqui na tabelinha, não tem problema.
Só que a segunda etapa que vocês não precisam fazer é colocar a figura, mas eu gostaria que todos colocassem a figura. Então, no exemplo do Leonan, como inspiratório, eu falo, Leonan, pega o seu README, que está aqui, o repositório, e já pode colocar. Primeiro tutorial, eu fiz isso aqui. Segundo, eu gostaria de fazer, da primeira parte do trabalho prático, desenho de um gatinho com losangos. Pega um print da internet e coloca no README para eu poder ver o que vocês querem fazer. Porque eu vou corrigir o trabalho por esse ambiente aqui. E, mais uma vez, nessa disciplina, não há código escondido. Acaba que os amigos podem ver o código do amigo, mas eu vou tomar conta disso no sentido de que todos os trabalhos vão ter que ser completamente diferentes. Mas aí a gente pode ir brincando, porque tem muita coisa para aprender. Fechado? Fechado. Eu vou dar, então, a aula em tese como encerrada. Se não tiver mais dúvidas, estou sempre disponível no grupo. Peço encarecidamente que façam a primeira etapa e vão me mandando para eu colocar lá o que vocês querem. A outra coisa interessante, assim como o trabalho do Frogger que eu te mandei, a figurinha que você mostra lá, que você queria se inspirar para fazer figuras geométricas, não vai ser exatamente aquilo que você vai montar. Até porque, por exemplo, você põe um gato com losangos. Acho que foi a Karine que mandou isso. Olha, mas você vai ter que colocar um olho piscando, você vai ter que mexer o rabo do gato mexendo. Então, você vai fazer alterações. Então, aquilo é só uma inspiração para falar que você não saiu do zero. Tá? E aí, a gente fica para até o nosso próximo encontro. Eu vou... Na medida que vocês forem me mandando, eu vou colocando os trabalhos práticos possíveis aqui dentro. Reparem, mais uma vez, eu não vou ter trabalho em dupla esse semestre, vou ter trabalhos individuais. Mas, como todos até compartilham um pouco dos fontes, têm acesso, é uma forma de vocês trabalharem juntos de alguma forma. Mas os jogos serão diferentes. Tá bom? Entendido. Então, se for assim, até semana que vem, eu já... vou encerrar. Alex. Vou falar. Eu sou o Bakuki. Você pode me dar uma ajuda, por favor? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou até parar a gravação. A aula estaria encerrada. Eu vou dar